Neste vídeo, abordarei o conteúdo de strings. Strings são sequências de caracteres usadas para armazenar e manipular informações de texto. A partir de agora, você aprenderá a realizar manipulações e tratamento de texto de diversas formas. Antes de iniciar o conteúdo principal, vou organizar os conteúdos vistos até o momento em pastas, para facilitar a consulta posteriormente e manter uma estrutura organizada. Então, dentro dessa pasta Aulas YouTube, irei criar um novo diretório chamado de Lógica e irei mover os conteúdos vistos até o momento para dentro dessa pasta. Vou criar um novo diretório, nesse caso vai ser strings, e dentro desse diretório vou criar um novo arquivo Python, também chamado de string. Vou aumentar o tamanho e irei inicializar a variável texto, que vai receber o valor de programação. E se eu quiser agora calcular o tamanho desse texto, ou seja, quantos caracteres esse texto possui? O Python ele já tem a função pronta para isso, que é o len. Então o tamanho do texto vai ser len texto, print o texto. Aqui agora eu vou passar a variável, possui caracteres. Vou executar e ele diz que o texto programação possui 11 caracteres. Uma coisa a notar é que o len ele não vai servir para números. Vou colocar um comentário e vou dizer que o texto agora ele vai receber o valor de 1. Perceba que o PyCharm ele já sublinha aqui que vai dar um problema e irei executar. Então não consigo saber o tamanho de um número. Para eu fazer isso, eu tenho que converter esse número para string. Então, passar aqui, aspa, vou executar. Ele diz que o texto 1 possui um caractere. Vou botar aqui no caso 134, vou executar. Ele diz que esse texto possui 3 caracteres. Vou apagar isso aqui e dizer aqui e volto agora para a programação. Além disso, ao trabalhar com strings, cada caractere ele possui um índice, que é a posição desse caractere no texto, começando sempre do zero e aumentando para cada caractere. Nesse caso, o P vai ser o primeiro caractere e o O vai ser o último caractere. Eu fiz essa imagem aqui para poder ilustrar de forma melhor. Então, vou ter o texto em azul de programação. Perceba que na programação, o P ele começa do zero e vai aumentar até o último caractere da string, que nesse caso é o O, que vai ter a numeração 10. Essa é a ordem crescente, mas também podemos acessar esse índice pela ordem decrescente. O final de toda e qualquer string sempre vai ser o -1. Então, eu vou começar do -1 e ele vai até o -11, que é o P. Isso aqui é muito útil, pois nos permite uma série de manipulações que a gente pode realizar na string. Vou apagar aqui e irei pegar a posição da string, como a gente viu, os índices. Então, vou botar a primeira posição vai ser o texto, abre e fecha colchete e vou passar a numeração. P, a gente viu que é o primeiro caractere, que é o 0. E o último caractere, vou botar o texto, e irei colocar agora o valor, que é o 10. E utilizarei o print. O caractere da primeira posição é primeira posição, Ctrl D, e aqui eu vou mudar para último caractere. Vou executar, ele diz que o caractere da primeira posição é o P e o último é o O. Porém, eu não gosto de fazer dessa forma pelo fato de que, vamos supor agora que o usuário na hora de preencher o texto mude, diz que bota a programação Python. Então, o primeiro caractere continua sendo 0 porque pertence ao P e ele diz que o último caractere é o O, mas na verdade é um N. Então, quando a gente quer acessar o último caractere, vemos pela ordem decrescente, que sempre vai ser um -1. Então, vou botar aqui o -1, irei executar, e ele aparece que nesse caso aqui é um N. Se eu apagar o Python e voltar para programação, ele diz que é o O. Então, isso aqui agora fica muito mais flexível, pois independente do que eu digite, no caso do que o usuário digitar, ele sempre vai conseguir pegar o primeiro caractere e o último caractere. Além disso, de pegar a posição, temos a parte de fatiamento. Como assim fatiamento? Vamos supor que eu não quero pegar somente a primeira posição e a última. Eu quero pegar, por exemplo, as 3 primeiras letras, as 5 primeiras letras, as 5 últimas letras. Então, isso aí é fatiamento. Deixa eu apagar aqui. Quando a gente trabalha com fatiamento, a gente vai fazer o seguinte: o fatiamento sempre vai ser o texto que a gente quer pegar, a gente vai passar. O início é a posição inicial do índice até o final, o 2 pontos final. É muito simples. Só que o final ele vai ser exclusivo. Ele não vai contar. Como assim? Se a gente passar do 0 até o número 3, aqui pela imagem era para pegar entre o P até o G. Só que o 3 ele vai ser excluído. Então ele vai contar somente do 0 até o 2, que ele vai vir esses 3 primeiros caracteres. Vamos lá para um exemplo. Vou botar
texto fatiado, ele vai receber o texto, eu vou passar o índice 0, que a gente viu, e irei colocar até o 3. Então, é para vir entre o P até o G. Mas quando eu executar isso aqui, ele vai vir até o O. O texto fatiado, né? Texto fatiado. Vou executar e ele veio só até o O. Então ficou PRO, porque o último índice vai ser exclusivo. Também a gente pode não passar um índice inicial. Nesse caso, se a gente quer que sempre comece do zero, não há necessidade de passar um índice inicial. Basta só colocar o 2 pontos e o índice final. O Python ele vai identificar que quando não se passa um índice inicial, por padrão vai ser o 0. Executando novamente, ele vai mostrar que é o PRO. E agora eu vou fazer outro tipo de manipulação para facilitar a compreensão. Então, nesse caso aqui, ele vai pegar, vou botar o comentário, ele vai pegar o 0, o 1 e o 2, que são o índice que passou, botar o print, fez 60 só para organizar. E agora eu vou pegar, por exemplo, o do quarto caractere ao sexto caractere. Como é que eu vou fazer isso? De uma posição específica. A mesma coisa. Vou dizer que o meio agora, ele vai vir o texto. A posição que eu quero passar é o início, então, nesse caso é o 3. E irei até a posição 6. O 6 não vai contar, então ele vai do índice 3 até o 5. E colocar um print aqui. Os caracteres da quarta posição à sexta são meio. Então, ele diz que o texto fatiado é PRO, os caracteres da quarta posição à sexta são o GRA, mas só que eu vou fazer uma modificação nesse aqui para ficar melhor. Eu vou colocar aqui os primeiros 3 caracteres. Então, aparece que é o PRO, depois o GRA. E se eu quiser pegar agora da posição específica até o final? Então, é muito simples. Agora, se eu quiser pegar da posição 6 até o final, basta fazer final, vai ser o texto, posição 6 até o final. Eu não preciso passar mais nada, porque o Python ele já vai identificar. Quando eu não coloco nada no início, ele vai sempre começar do zero. E quando eu não coloco nada no final, ele vai pegar daquela posição até o final. Então, print os últimos caracteres são final. Então vem programação. Essa parte que é de fatiamento. E agora eu vou mostrar a parte de fatiamento de índice negativo. Então vou pegar aqui. Se eu quiser, por exemplo, agora pegar os 5 últimos caracteres. Como é que eu vou fazer isso? Que nesse caso eu pegar do M até o O. Aí eu vou fazer a parte do fatiamento com índice negativo. Ou seja, do final para o início. Então eu vou inicializar uma variável últimos 5 caracteres. E dizer que vai ser o texto. Vou pegar do menos 5 até o final. Gente, últimos 5 caracteres. Então, ele mostrou que os últimos 5 caracteres é mação, como a gente pode aqui ver. E também posso fazer o seguinte. Eu quero começar no início, mas eu não quero pegar os 5 últimos caracteres. Como é que eu vou fazer isso? Por padrão, quando a gente não passa, ele vai pegar do zero e basta passar o menos 5. Que aí ele vai pegar a parte, no caso, que é o programa, que nesse caso não vai contar uma ação. Então, você pode fazer uma série de manipulações pegando da ordem crescente e também de índice negativo. Agora também a gente pode pegar o texto e inverter a ordem. Por exemplo, e agora eu posso também fazer um fatiamento completo, ou seja, pegar o texto inteiro. Eu vou apagar isso aqui, texto completo vai ser o texto, passar só 2 pontos, porque eu preciso passar o início e o final. Como eu disse anteriormente, quando eu não passo nada no início, ele vai pegar do zero, e quando eu não passo nada do final, ele vai até a última posição de forma automática. Nesse caso, se eu printar texto completo, ele vai aparecer programação. Um ponto também a anotar é que eu posso, através dessa manipulação, inverter o texto. Ou seja, ele vai começar do final até o início. Texto invertido vai receber o texto, parênteses, 2 pontos, ou seja, estou pegando um texto inteiro, que ele vai do início até o final. Passar 2 pontos novamente, menos 1. Então, primeiro 2 pontos aqui, ele vai do início ao final. Esse 2 pontos menos 1 diz para o Python que eu quero pegar do final até o início. Aí ele vai inverter a ordem. Texto invertido. E aqui está o texto agora invertido. Eu irei parar por aqui e na próxima aula eu irei continuar esse assunto que eu vou abordar sobre os métodos de string. Então, até a próxima.